Você sabe que aqui no Brasil tem gente que dirige bem, tem gente que dirige mal e tem gente que faz umas coisas no trânsito que vou te contar, viu? Se tornando perfeitos motoristas idiotas. E é sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e vambora! Todo mundo sabe que seguro de carro é uma coisa séria, né? Então te recomendo a Clauê Corretora de Seguros porque eles têm qualidade e mais de 12 anos de experiência no mercado nacional. E lá, além de você poder fazer seguro do seu carro, você pode fazer seguro da sua residência, da sua empresa e também seguro de vida. Então vai lá embaixo no link no comentário fixo, faça uma cotação com eles e se você informar que é inscrito aqui do canal, pode ganhar também 3% de desconto. E vamos começar o vídeo com uma idiotice clássica do brasileiro motorista, inclusive devo me incluir nessa porque não sou hipócrita, né? Já fiz isso muitas vezes, que é não utilizar a bendita seta, que é a luz de indicação de direção do carro. Pode crer, pessoal, tem muita gente que acha que vai cair a mão ou simplesmente não se importa com o trânsito, vai encostando, vai virando e nem indica a direção e acaba talvez provocando acidentes e muitos incômodos no trânsito, viu? Se tornando um perfeito motorista idiota. Mas isso é muito comum e as pessoas insistem nesse erro, né? Eu acabei aprendendo na marra que se deve utilizar a seta, né? Porque ninguém merece, né, pessoal? Uma coisa muito comum aqui na minha cidade maravilhosa do Rio de Janeiro é aquele cara, né, o espertão, que lacra o carro no isso-filme, não é polícia, não é bandido, não é nada. Aí ele coloca aquele filme mais preto possível, que é o G5, até no para-brisa, né? Muito bonito, mas isso pode acabar te atrapalhando sim, principalmente em vias mais escuras. Aí para compensar isso, o que o camarada faz? Coloca o farol alto, né, e sai ofuscando todo mundo que vem no sentido contrário só porque o malandrão quer enxergar de noite, por causa da cagada que ele fez de colocar aquele filme preto pra caramba no para-brisas, né? E acaba provocando acidentes e vários desconfortos no trânsito, né? Principalmente em rodovias que não tem a divisão, que é via dupla. Passo muito por isso e, sinceramente, se você faz isso, para com isso, irmão, porque é ridículo você ofuscar o outro na outra pista por causa da sua teimosia de querer andar com carro igual o Batmóvel, né? Fazer o quê? Mais uma pérola da minha cidade maravilhosa, só que não, é o camarada que para no sinal de pedestre, aí o cara de trás vê que não está passando ninguém, mas o sinal lá, o semáforo ou farol está fechado. Aí o que o espertão faz? Fica buzinando para você avançar o sinal para ele passar, simplesmente porque não está passando ninguém. Veja bem, a gente vive no Brasil uma questão de educação. Se o sinal está vermelho, tem que parar e ponto final. Não existe isso de ficar avançando, a não ser que seja de madrugada, né? No lugar mais perigoso, aí você não vai ficar dando bobeira mais. Canso de ver você tá parado no sinal, respeitando a lei do trânsito, e o espertão lá, pipi, ainda bota a mão para fora para te acusar. E para finalizar essa parte de buzina aí, tem aquele cara também quando você está no farol, no semáforo ou no sinal, como é chamado aqui no Rio, mal abriu o sinal, cara. Passou 1 milésimo de segundo e o cara já está lá atrás com a buzina colada, né? Para você disparar logo, né? Isso é impressionante, porque parece que ele está com toda a pressa do mundo, né? Se você está com toda a pressa, coloca uma sirene no seu carro, porque isso é coisa de motorista idiota, né? Vamos ter um pouquinho de senso, porque é escroto pra caramba. Se tem uma coisa que me irrita muito é aquele cara que tá na via expressa, por exemplo. Vamos supor que o limite seja 80 km por hora, só que ele quer andar 80 e fica na esquerda monriando, né? Aí ele acha que você não pode ultrapassar ele porque ele está na esquerda no limite da faixa. Bem, realmente você deve respeitar o limite da rodovia ou da estrada ou da via que você está passando, mas se você quer andar um pouco mais devagar, dependendo da situação, joga o carro para a direita e deixa o cara que quer passar acima da velocidade ou não na esquerda, porque isso é meio inconveniente, né? E parece que você é um idiota no trânsito, né? Vai entender por quê, né, gente? Uma outra coisa que já fiz também no passado era bancar o espertinho em longos congestionamentos em rodovias, que era ultrapassar pela direita no acostamento, gente. Não tenho orgulho nenhum de falar isso, mas aqui no canal eu sou transparente sim, não vou ser hipócrita, tá? Já fiz essas besteiras no trânsito. Hoje em dia eu não faço, até porque pode ter alguém no acostamento, você pode machucar alguém ou até provocar um acidente, né? E também levar uma multa
que custa os olhos das nádegas, viu? Mas ultrapassar pelo acostamento para se dar bem é mais uma atitude clássica de um motorista idiota, pode acreditar. Se você tem mais ou menos aí 40 anos de idade, 35 ou mais, vai lembrar de uma coisa imbecil que vários motoristas idiotas faziam nas antigas, vou te contar. Era instalar um farol de milha no para-choque traseiro para ofuscar pessoas que viessem atrás com farol alto, sabe? Aquele cara que gosta de jogar o farol para ultrapassar, aí você acendia aquele farolete dos infernos e cegava o cara. Bem, pode ser até engraçado, porque antigamente meio que não tinha, né, o politicamente correto, as coisas pareciam um pouco sem regra, né? Mas é uma idiotice você querer ofuscar o cara que vem atrás por causa de bobeira, né? Se a pessoa de trás ficar piscando o farol, joga pro lado se tiver condições, né? Hoje em dia não tem mais isso, mas é uma coisa interessante que antigamente acontecia muito. Você manja disso? Se você lembra, fala para a gente aí nos comentários. E uma outra atitude imbecil de motorista bração é não obedecer à preferência em vias, né? Você deve saber o que é preferência, né? Tem a via preferencial, de quem está vindo, de quem está indo, enfim. Tem gente que simplesmente ignora isso e passa batido. Já vi até acidentes sendo provocados por pessoas que se acham os donos da rua, né? Fazer o quê? Aqui na minha cidade também é impressionante, né? Como o pessoal é mal educado no trânsito, né? Tem uma mania esquisita de você parar o carro na metade da rua e metade na calçada, meio a meio, sabe? E fica ruim, porque atrapalha o cara que quer estacionar na beira da calçada, às vezes onde é permitido, e também ruim para o pedestre que quer passar na calçada e tem aquele carro ocupando espaço de forma parcial, né? Ou o cara não estaciona, ou o cara coloca direitinho ali como deve fazer, alinhado com o meio-fio, né, com a guia, porque realmente estacionar em calçada não é permitido em vários locais, mas fazer isso aí, meia boca, vai ganhar o quê? Meia multa? Aqui no Rio de Janeiro eu vejo muito isso e tem muita gente cadeirante, mulheres com carrinhos de bebê que se estressam por causa desses espertões cariocas. Se tem uma coisa que me irrita muito, eu vou te dar o exemplo. Realmente é ridículo. O cara que faz isso, sinceramente, dá vontade... Não vou nem falar aqui no vídeo, né? Enfim. Manja uma rua, né? Assim, que tem via dupla normal, uma rua de trânsito de cidade, não é rodovia, não. Aí tem um farol, um sinal, né? E tem uma curva que você pode seguir reto ou virar à sua direita. E aí tá aquela longa fila, né? Aquele congestionamento leve. Aí o espertão, o que ele faz? Ele sai passando na contramão, ultrapassando todo mundo, simplesmente para entrar no começo da fila, assim que o sinal abrir, ele ser favorecido. Mas aí ele fica fazendo fila dupla, porque lá na frente ele não tem como passar com o carro em cima do carro que está lá na frente da fila, né? Aí ele acaba causando outro congestionamento paralelo até para a via que vem em sentido contrário. Isso daí é uma plena idiotice que não é esperteza nenhuma não, cara. Se você faz isso, coloca a sua cabeça no balde e afunda, porque deve ter vergonha. Que ridículo, né? E falando novamente de engarrafamentos, quando o trânsito está todo parado, que não adianta, tem gente que até desliga o carro porque não vai sair do lugar, né? Não tem jeito. Aí o camarada fica fazendo o quê? Buzinando. Achando que o trânsito na frente dele vai se desfazer, vai se desmaterializar e ele vai conseguir passar, gente. Na verdade, isso é uma idiotice, porque fica azucrinando as orelhas de quem está na frente sem necessidade nenhuma, né? E tem gente que faz isso e acha que é o cara, né? Tô lá buzinando bonitão, mas é um verdadeiro motorista idiota. Agora tem uma coisa muito séria que infelizmente aqui na minha cidade maravilhosa eu vejo acontecer muito em supermercados e eu fico pé da vida, gente, que aquele cara que não tem deficiência física nenhuma, não é gestante e não é idoso e coloca o carro dele na vaga dessas pessoas que tem vagas marcadas no chão e prioritárias, tem até placa com a lei de trânsito dizendo que é passível de multa, infração, mas o cara, o espertão, né, para não deixar o carro dele no sol, ele coloca o carro lá na vaga do idoso, ou da gestante, ou do deficiente físico e sai tranquilão. Tu vai ver lá o cara todo fortão, boladão, bombadão. Cara, eu fico pé da vida com isso, você não tem ideia, você não tem noção. Esses caras não sabem que se entrar guarda municipal pode multar o carro, eu já vi. Aconteceu uma vez numa rede de supermercados aqui perto de casa e a guarda municipal estava canetando todo mundo. Eu fui lá pessoalmente
e apertei a mão do guarda, porque, cara, isso me irrita muito, viu? Te irrita também? Fala para a gente aí nos comentários. Sabe aquele espertinho que fica acelerando e anda colado na traseira do carro da frente? Pois é uma coisa muito irritante, uma atitude também de péssimo motorista idiota aqui no Brasil, né? E ele pode provocar um acidente, porque qualquer freada brusca, ele vai afundar a traseira do carro que está na frente e talvez provocar um acidente pior ainda. E ainda vai querer se achar na razão, porque o carro da frente freou. Bem, realmente esse tipo de gente não deve nem merecer consideração nenhuma, né, pessoal? Já falei daquele cara que fica murriando na faixa da esquerda, querendo que ninguém passe porque ele está no limite da via, né? E tem aquele cara que é pior ainda, que mesmo na faixa da direita, ele anda bem abaixo do limite mínimo, né? Se é que isso existe, da rodovia ou da via. Vamos supor, né? Uma rodovia federal, 110 km por hora é a velocidade máxima média. Aí você vai andar 80, 90, coisa e tal. O cara tá 45, 50 por hora, igual uma lesma, cara. Aí você fica naquela, né? Realmente é um cara, não sei nem o que falar, rapaz. Se é uma tartaruga humana ou se é idiota, né? Agora, se tem outra coisa que além de te fazer um cara idiota, um motorista imbecil, te faz também um porcalhão, é atirar lixo pela janela do carro. E eu vejo muita gente boa fazendo isso. Para você ver que situação de humildade ou classe social não quer dizer que você seja porco, porque já vi muito carrão caro pra caramba, tipo aqueles SUVs que passam dos 200 mil reais, o cara jogando lixo pela janela do carro. Impressionante, né, gente? E tem gente que fala que só pobre que é porco aqui no Brasil. Negativo. Tem gente que é safada mesmo, e isso daí não tem nada a ver com condição social ou situação financeira não, né? Impressionante, cara. Pena que realmente não se fiscaliza muito isso, porque se desse, tem até multa, né? Mas se fosse ali, ó, mais firme, eu acho que ia sentir na carne e não ia querer mais fazer essa porcalhada no trânsito não, né? Pelo amor de Deus. E tem aquele cara também que quando vai estacionar num shopping ou no estacionamento do supermercado, nós temos ali as vagas direitinhas, né? Aí ele vem do jeito que ele vem, ele joga o carro, aí coloca o carro atravessado praticamente em duas vagas. Aí quando você não tem opção, só tem aquela vaga ali do lado dele, você tem que entrar raspando, todo cheio de cuidado, e o cara tá ali todo espalhafatoso, né, na vaga, simplesmente não pensa no próximo, não tá nem aí. Um motorista idiota, um cidadão de bosta, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara não pensa que outras pessoas vão estacionar ali, né? Infelizmente, vejo muito disso até hoje, gente. A nossa sociedade, a cada ano que passa, está, meus amigos, descendo a ladeira. Não que eu seja um exemplo de cidadão perfeito, não, tá? Como eu falei, tem coisas aqui que eu já fiz também, inclusive esqueci de falar, cansava de parar em meia calçada na rua, né? Até o dia que levei uma multa aí uns 10 anos atrás, enfim. Aprendi no prejuízo, mas tem gente que não aprende, bicho. E faz cagadas como estou falando agora para você. Já viu aquele cara quando você está vindo com seu carro, mas só tem duas faixas, né? No sentido que você está indo com o carro. E o cara não tá cá e não tá lá, fica no meio da rua, fica murriando. Aí você vai ultrapassar, ele joga, te fecha sem querer, aí daqui a pouco você sente que ele fica inseguro e joga de novo. Esse tipo de motorista aí, ou o cara tá bêbado ou é idiota mesmo, né? Porque não tem simancol. Se a pista não tiver faixa, tem que ter uma percepção espacial, né? Porque tem gente que faz isso com aquela faixa amarela gritante no chão. Não dá para entender, gente. Ô motorista mequetrefe, viu? E para fechar o nosso vídeo, tem aquele motorista idiota que acha que é ator do filme Velozes e Furiosos. O cara incorpora o Braia no seu Celta, no seu Palio 1.0, ou seja, qualquer carro, né, gente? Falei aqui carros 1.0 de brincadeira, porque tem gente que fica costurando o trânsito no meio da cidade, achando que está numa disputa de racha. E já vi acidentes, o cara acha que é o Braia, né? Enfim, gente, e depende do carro também. Quando o cara é idiota, ele pode ser pobre, pode ser rico, pode ter carrão, pode ter carro antigo, pode ter carro velho, que ele vai fazer caca no trânsito, né? Afinal, idiotice é caráter e não situação financeira e nem social, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora conta para a gente aí, seja sincero, se você já fez alguma dessas cagadas no trânsito ou se você se considera um bom motorista ou um motorista idiota. E como é o pessoal na sua cidade aí?
Conta para a gente, vai ser bacana saber. Compartilhe também esse vídeo com todo mundo que você conhece, que curte assuntos automotivos. Me siga também nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto e se você for novo por aqui, tá esperando o quê? Se inscreva no canal, clica no sininho e junte-se a nós, porque de graça não dói, né? E se por algum acaso você também gosta de videogames antigos, te conheço a conhecer o meu canal de games aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!